Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, recebemos Mozart Dutra. Mozart é servidor da universidade, produtor cultural e atual presidente do Clube de Cultura de Porto Alegre. Foi fundado em 1950 por um grupo de judeus de identificação ideológica à esquerda. Celebrando seus 68 anos de história, o clube já faz parte da vida dos porto-alegrenses e é considerado patrimônio cultural da cidade. Então, boa tarde, Mozart. Muito obrigado pela tua presença no Estação Cidadania. Seja bem-vindo à Estação. Mozart, o Clube de Cultura completou 68 anos esse ano, né? Ele é considerado um patrimônio cultural de Porto Alegre. Mas conta para nós como que ele nasceu. Sim, ele é considerado um patrimônio, inclusive no ano de 2010. Ele foi tombado pela prefeitura e é uma entidade que surgiu em 1950 e tem um histórico de fundação por judeus progressistas que estavam chegando em Porto Alegre nesse período, um pouco antes, logo ali da Segunda Guerra, por aí nesse período crítico. E esses judeus, eles vinham basicamente da Alemanha, da Polônia, da Áustria, e eram judeus que estavam, obviamente, fugindo do nazismo e também da Segunda Guerra Mundial. E aí muitos acabaram, inclusive famílias, se conhecendo aqui em Porto Alegre, e esses judeus, eles tinham uma característica de ter uma vontade de ter um espaço de convivência e um espaço de atividades culturais e políticas. Eles eram basicamente, muitos deles ligados à questão do comunismo e também alguns anarquistas. E eles tinham, então, se conheceram, a grande maioria, pelo que eu sei, aqui em Porto Alegre. E eles, então, tinham a necessidade de ter um espaço físico para poder se encontrar, digamos, organizar a sua cultura. Então, eles fundaram o Clube de Cultura. A sede ainda é no mesmo lugar, na Ramiro Barcelos, no bairro Bonfim. E esse clube, então, foi fundado, né, nesses moldes, nesses sistemas, e várias famílias importantes, hoje consideradas importantes em Porto Alegre, fizeram parte, basicamente, desde o início. A questão é a seguinte: muitas pessoas acham que o Clube de Cultura é um espaço exclusivamente para judeus. Não é. Eu sei também pela história do clube que no ano de 1960 o clube fez uma assembleia de sócios, os sócios da época, e nessa assembleia eles decidiram abrir o clube para todo mundo, para judeus e não judeus. A partir daí, então, o clube foi fazendo as suas atividades já assim, de uma forma que não era só para os judeus. E até hoje ele existe. Ele é composto sempre é composto pela uma diretoria, por conselheiros, sócios, que os sócios podem vir a ser conselheiros, e os conselheiros de 2 em 2 anos fazem uma eleição para a sua diretoria. Basicamente é assim que funciona a estrutura do Clube de Cultura. Mozart, nesses 68 anos de existência do clube, ele vivenciou todas as fases da história do nosso país, né? Também. Sim. Nesse período, inclusive, períodos desfavoráveis para iniciativas como essa, né? Como que foi, assim, essa adaptação, essas transformações? Sim. Nós temos um documentário que, às vezes, a gente passa ele em algumas atividades, porque muitas pessoas vão no Clube de Cultura e não conhecem a história do clube. Aí a gente passa esse documentário, e nesse documentário tem algumas informações que falam sobre isso.
Na época, o que agora já é falecido, o seu Hans Baumann, ele conta isso. Ele conta que no período da ditadura militar, o clube foi, segundo ele diz, entre aspas, visitado pela polícia e espertamente nesse período o pessoal tirou todas as literaturas que poderia comprometer o clube. Muitos livros, julgo eu, possivelmente, marxistas, né? E o pessoal retirou esses livros na época para poder preservar o clube. Aí foi visitado, o pessoal foi lá, não encontraram nada, né, dito subversivo. E aí o clube continuou fazendo as suas atividades, mas realmente era um período muito difícil e o pessoal relata isso, que apesar de não ter encontrado nada, eles tinham muita precaução em tratar determinados temas que eram, digamos assim, muito difíceis de ser tratados naquele período da ditadura militar. E atualmente, quais são as principais atividades do clube? Assim, o que esse espaço está abrigando? Na realidade, o clube ele sempre teve atividades políticas, mas não políticas partidárias. São coisas que a gente tem assim, o cuidado de não fazer para não gerar maiores problemas, assim, né? De brigas entre partidos políticos, esse tipo de coisa. A gente faz muitas palestras abordando questões sociais, né, sociopolíticas. Ultimamente, é uma coisa que eu acho que na época de 60, 70, não era muito vinculado a uma coisa que hoje nós estamos fazendo, que é uma atividade voltada à questão da ecologia. A gente continua fazendo debates, digamos, sociais, políticos sociais. A gente continua fazendo cinema. A gente tem um ciclo de cinema. A gente também tem muitos shows musicais. Sarais a gente também faz. A gente tem também parcerias com vários grupos que trabalham questões sociais. Por exemplo, um dos grupos A Cidade que Queremos, que é um coletivo que organiza várias coisas relacionadas à questão da cidade. A gente tem também o Comitê Carlos de Ré, que trabalha na questão dos desaparecidos políticos, e também fazem sarais. Então, isso acontece muito. Lançamento de livro. Basicamente, assim, a gente continua fazendo quase que as coisas que eram feitas na década de 60, 70, porém, algumas coisas atuais, assim, que talvez na época não era abordado. Por exemplo, essa coisa da ecologia, acredito que isso não era muito abordado. Bom, e tu falaste dessas famílias, né, que marcaram a história do clube também. Muitas personalidades, né, dedicaram apoio, se estiveram próximas, muitos artistas. Quais são, assim, os clubistas que tu destacaria nesses 68 anos de história? Olha, uma das pessoas, assim, que foi marcante foi o Henrique Scliar. O Henrique Scliar foi um dos fundadores, inclusive ele, segundo eu sei, ele era uma pessoa que até, inclusive, trabalhava na obra para fazer o prédio, que era uma pessoa que fundou o clube. Ele trabalhava com cinema, e também a família, posteriormente a família Dorfman, que quase todos são músicos, né? A família também, segundo eu sei, uma família Kruter, e outros judeus que se interessaram por ter um espaço para eles. Frequentou também o clube o Barão de Tararé. Foi uma pessoa que a gente tem uma foto dele junto com o Henrique Scliar. Na década de 60 também estava em Porto Alegre o Vinícius de Moraes. E aí fizeram um convite para ele, né, fazer uma palestra no clube, e ele recém tinha sido cassado, né? Ele foi embaixador do Brasil, né? E ele ficou meio receoso de fazer essa palestra, porque ele, né, o período realmente era difícil.
Mas ele acabou fazendo e o pessoal conta que esperava que fosse assim umas 50, 100 pessoas e, segundo consta, teve mais de 300 pessoas assistindo a palestra do Vinícius de Moraes. Elis Regina cantou no clube, parece que no período, se eu não me engano, na inauguração teve o concerto da OSPA, e na realidade o clube ele deu uma certa, digamos, diminuída de ritmo, na realidade nunca fechou. Ali na década de 90, por aí, de 80 para 90, mas hoje é interessante que atualmente assim, muitos jovens procuram o clube e se interessam por fazer alguma atividade no clube. A gente sempre, na medida que possível, a gente abre para as pessoas poder propor alguma atividade, né? Atualmente a gente está com algumas parcerias muito interessantes. O museu aqui da URGS, que está fazendo todo o levantamento histórico da memória do clube. A gente está mantendo contatos também com o espaço que é o Planetário, que também está muito interessado em fazer algumas atividades em parceria com o clube. E a gente está aberto assim, a fazer essas parcerias assim, com coletivos, que a gente acha muito interessante, porque sempre traz uma bagagem cultural de fora para o clube. Assim. E a gente acha isso muito importante. Bom, isso que tu falaste, né, dessa parceria com a universidade, como é que surgiu essa relação? Bom, é que na realidade, se a gente for observar dentro do histórico do Clube de Cultura, sempre teve pessoas da diretoria ou que conviviam no clube que eram, de alguma forma, ou é estudante, ou era funcionário. Eu pessoalmente, sou funcionário da universidade. Professores também já fizeram parte da diretoria do clube. Então, assim, essa relação ela é muito natural assim, da universidade com o Clube de Cultura. Sempre acontece de uma maneira muito tranquila e muito saudável, inclusive. E, Mozart, quais são as perspectivas de futuro assim, para o clube? Quais são os projetos que estão por vir? Na realidade, eu acho que talvez o principal projeto que a gente tem, a principal ideia que a gente tem agora é fazer uma reforma num espaço que a gente tem, que é um auditório. É um auditório bem grande, mais ou menos deve caber umas 400 pessoas, e tem um professor aqui da universidade, e que é arquiteto, o César Dorfman, da família que eu citei, a família Dorfman, que sempre conviveu no clube, e ele tem um projeto de restauração desse auditório. Seria uma coisa muito interessante a gente poder fazer isso, porque esse bairro, o bairro Bonfim, tá carente de espaços culturais, assim, e esse auditório é um auditório que serviria para fazer muita coisa assim, para a cidade. Então, Mozart, para a gente encerrar, como que o público pode fazer para se aproximar do clube, para participar das atividades, para de repente se associar? Como que é assim? Perfeito. A gente tem uma página no Facebook, Clube de Cultura de Porto Alegre, e ali as pessoas podem preencher um formulário, né, solicitando alguma atividade. Também a pessoa pode se associar ao clube, né? Também a gente também agora fazendo uma campanha de reformulação dessa questão de sócios, e as pessoas podem, através do Face, né, obter as informações ali e comparecer em um espaço que fica aqui na Ramiro Barcelo 1853, bem próximo aqui da universidade, aqui no bairro Bonfim. É um espaço de convivência, né? Então, Mozart, muito obrigado pela tua presença na estação. Beleza, muito obrigado. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Mozart Dutra, presidente do Clube de Cultura de Porto Alegre. Estação Cidadania é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.